Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta para continuarmos os nossos estudos através do YouTube e eu agradeço a Deus por estarmos de volta. Ficamos aí alguns dias sem poder estar compartilhando com os irmãos os nossos estudos, mas eu quero agradecer ao Senhor, agradecer a você que compartilhou os nossos estudos, você que visualizou, você que estudou conosco. Quero agradecer de todo o coração e quero aproveitar aqui o momento para agradecer carinhosamente a minha querida mãe, que está em São Luís, capital do Maranhão, está nos acompanhando. Obrigado à minha família, obrigado aos meus irmãos também lá em São Luís do Maranhão, obrigado aos meus irmãos que estão agora compartilhando nossos vídeos. Estamos agora em uma nova área 17, aqui em Santa Inês, e louvamos a Deus por estarmos de volta. Quero agradecer ao pastor Raifran Batista, que tem nos apoiado, tem nos ajudado, tem nos ensinado, pregando e nos ensinado com a sua própria vida, no seu ministério, no seu dia a dia como servo, como ministro do Senhor. Deus abençoe o pastor Raifran, abençoe toda a sua família, a sua esposa missionária, irmã Iranilde. Deus abençoe. Amados, eu quero convidar você para lermos primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo 22. Após a leitura, vamos estar orando, agradecendo a Deus pela leitura, pelo texto, e agradecer a Deus pela forma tão maravilhosa como Ele vai nos ensinar mais uma vez. Amém? Vamos ler. 1 Samuel 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém? Vamos orar. Amado Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos de volta, comunicando a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, nos faz compreender a Tua palavra. Abençoe aos meus irmãos que estão acompanhando os nossos vídeos. Abençoe aqueles que ainda vão também, Senhor, acompanhar os nossos vídeos. Queremos agradecer pela vida de cada discipulador, de cada pastor, de cada igreja. Queremos agradecer também pela vida do Novo na Fé. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Nesta oportunidade, a bênção da Tua palavra, Senhor, se manifesta em nós, mediante a exposição da mesma. Em o nome de Jesus. Fica conosco, nos orienta, nos ensina, em o nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. O discípulo e a obediência é o assunto que nós vamos estudar agora. Este assunto está desenvolvido em 3 partes. Primeiro, exemplos de obediência. Segundo, a quem devemos obedecer. E terceiro, efeitos da obediência. O primeiro ponto, exemplo de obediência, ou exemplos de obediência, nós temos aqui em destaque 2 personagens, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento, para termos essa primeira informação de personagens que foram exemplos de obediência e que serviram ao Senhor. Claro que tiveram seus contratempos, como todos nós temos, mas em resumo da sua história espiritual, eles foram obedientes ao Senhor durante a sua caminhada ministerial. O primeiro personagem é o personagem Abraão, que a sua história começa com o nome Abrão. Abrão significa pai grande. Era uma forma irônica que era atribuída, e o nome Abrão, pai grande. Abraão não tinha filhos, mas quando se obedece a Deus, as coisas mudam. A obediência vai gerar muitos benefícios, que nós vamos falar no terceiro ponto, mas para início, Deus muda o nome de Abraão. Você vai observar na palavra de Deus, que está lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 4, 5 e 6.
diz assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Bom, sabemos que Abraão é considerado como o personagem, como aquele que foi o fundador da nação judaica, aonde veio a nação judaica. E como o texto diz, nas palavras do próprio Deus, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, de fato saiu um, ou veio um da nação judaica, da tribo de Judá, que tem um título como Rei dos Reis, pela qual conhecemos como o nome de Jesus Cristo. Abraão foi obediente e a sua obediência gerou resultados significativos espiritualmente, escatologicamente para cada um de nós. Isso apenas para começo de história sobre obediência. Tivemos outro personagem em destaque, que está aqui na nossa lição, que é o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, que o seu nome começa com Saulo, Saulo, aonde o seu significado vai falar a respeito daquele que foi conseguido por intermédio de orações, ele que antes era perseguidor do povo de Deus, mas depois que teve encontro com o Senhor então vai tratando a sua vida com objetivos práticos, objetivos de dar continuidade à história cristã. E Atos 13:9, nós temos aí o nome agora apresentado com o nome de Paulo. Paulo significa pequeno ou pequena estatura. E agora ele se torna um homem grande no sentido de ser um instrumento de Deus naquela época. E por obedecer a Deus, ficou o legado deste servo do Senhor. E ele até convidou aqueles que porventura viessem a servir ao Senhor, viessem a imitá-lo. 1 Coríntios 11:1 está escrito: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos que foram alvejados pelo poder do Evangelho na cidade de Corinto. E o apóstolo Paulo convida a todos a imitar a ele, porque ele imitava a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele obedecia a Cristo. Esses dois personagens você deve estudar, nós devemos estudar com mais profundidades toda a história, todo o ministério, porque nós podemos extrair grandes lições de como podemos obedecer a Deus, de como podemos desfrutar dos benefícios desse ato de obediência que esses homens tiveram em obedecer ao nosso Senhor. O segundo ponto fala sobre a quem devemos obedecer. A quem devemos obedecer? De imediato, a gente pode dizer assim: devemos obedecer ao Pai, devemos obedecer ao Filho, devemos obedecer ao querido Espírito Santo. Está certíssimo. Mas podemos nos aprofundar mais ainda e vermos alguns textos na Bíblia para nós termos mais entendimento na aplicabilidade dessa questão da obediência. Então, a quem devemos obedecer? Primeiro, devemos obedecer a Deus através da sua palavra. Por que através da sua palavra? Porque muitas pessoas que não são cristãs, dentro do entendimento bíblico,
elas dizem, não, eu sou cristã, eu obedeço a Deus. Mas como pode alguém obedecer a Deus, dizer que serve a Deus, se essa pessoa é mergulhada nas iguarias deste mundo? Como essa pessoa pode dizer que obedece a Deus se quer fazer a sua própria vontade? Então, o discípulo de Cristo, no que tange a questão da obediência, ele deve obedecer a Deus através da sua palavra. O que a Bíblia diz, assim nós devemos fazer. Na nossa revista diz o seguinte: não obstante a sua transcendência, ou seja, a sua elevada posição como Criador de todas as coisas que habita no alto e sublime trono, Deus se revelou a nós através de sua palavra e de Jesus Cristo, seu Filho. Portanto, ao estudarmos a Bíblia, descobrimos os princípios que ele estabeleceu para reger a nossa vida como cristãos neste mundo. Uma palavra de Jesus nos ajuda a entender. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é a palavra do Senhor que vai nos santificando. E nos santificando significa também sermos padronizados como filhos de Deus. Pois Pedro, o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 15, ele vai nos informar a respeito de sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Como é santo aquele que nos chamou, devemos ser santos, em toda a nossa maneira de viver. Por quê? Versículo 16, porque está escrito está, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor vai nos padronizando, vai nos fazendo parecidos com Cristo, vai nos fazendo filhos de Deus dentro desse molde, dentro desse projeto que o Senhor estabeleceu, que aconteceu com um personagem aqui na terra chamado Adão. Ele vivia dentro desta essência da santidade antes de sofrer a queda, antes de pecar. Devemos obedecer à igreja. Devemos obedecer à igreja. A igreja é a fiel depositária do plano da salvação na pessoa de Jesus Cristo. A ela estamos ligados mediante o novo nascimento. Assim sendo, devemos obediência à igreja. No primeiro concílio da igreja em Jerusalém, para discutir a questão do legalismo, relatado em Atos capítulo 15, está claro que ela teve participação nas decisões sobre o que os gentios deviam ou não acatar. É sempre bom lembrar que esta obediência é à luz da palavra e não ao contrário. Há uma igreja, a igreja de Cristo, e essa igreja obedece ao comandante maior, que é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Muito bem. Devemos obedecer aos nossos pastores. Devemos obedecer aos nossos pastores. São conceitos bíblicos que nos levam à compreensão que nós temos Deus, mas temos a sua palavra. Nós temos uma igreja, que essa igreja, o cabeça é Cristo. E nessa igreja nós temos líderes espirituais que a Bíblia mostra que são os pastores, pessoas pelas quais nós devemos obedecer à luz da Bíblia. Olha o que diz Hebreus capítulo 7, o capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eles são os referenciais de Deus para nós, para ouvirmos a palavra. Pessoas que foram consagradas, chamadas, vocacionadas
para ser instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. E isso tem respaldo no Antigo Testamento. O profeta Jeremias, usado por Deus, no capítulo 3, versículo 15 ao 17, você pode ler direitinho. No versículo 15, diz assim: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Consciência e com inteligência. Gênesis capítulo 3, versículo 15, precisamente neste versículo nós temos esse entendimento. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Glória ao Senhor. Então guarde no seu coração, devemos obedecer à palavra de Deus. Devemos obedecer à igreja. Devemos obedecer aos nossos pastores, nossos líderes espirituais. O terceiro ponto, efeitos da obediência. Efeitos da obediência. O que a Bíblia diz a respeito dessa aplicabilidade da obediência? Atos 5:32, a Bíblia diz: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, como efeito da obediência, os que obedecem a Deus têm o Espírito Santo. Então, logo, aqueles que não obedecem a Deus não têm o Espírito Santo, é óbvio. Então, o que eu tenho que fazer? É obedecer a palavra para que eu continue sentindo a presença do Espírito Santo, porque é Ele que ensina, é Ele que esclarece, é Ele que mostra, é Ele que nos ensina ou nos traz o entendimento das Sagradas Escrituras. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, não somente escutar, mas praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu repito, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ou seja, aquele que ouve e obedece. Ouve a minha palavra e obedece. Ele, o Senhor Jesus, ele assemelha essa pessoa como uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, uma casa edificada sobre a rocha, ela se torna inabalável. Em segundo lugar, como efeito da obediência, um dos efeitos é que os que obedecem a Deus são inabaláveis. Quanto mais eu e você obedecemos ao Senhor, mais firmes ficaremos, mais convictos, conscientes da palavra do Senhor. E nenhuma doutrina errada vai atingir a nossa mente, porque nós vamos ter a mente de Cristo na questão de aprender a palavra do Senhor e de praticar a palavra do Senhor. Porque ao ouvir e praticar, nós vamos compreender os sinais que nos seguem, que seguem a igreja. E isso vai nos tornando mais firmes. A nossa fé não vai se abalar por qualquer coisa, ou não se abala por coisa nenhuma, porque a nossa fé está fundamentada na pessoa de Jesus, na palavra de Jesus, na palavra de Deus. Romanos 16:19 diz: Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Romanos 16:9. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Ou seja, os irmãos davam bom testemunho. As pessoas que conheciam estes irmãos davam testemunho do que eles eram. Por isso, eles eram conhecidos. Em terceiro lugar, como
efeito da obediência, os que obedecem a Deus são conhecidos, são admirados na igreja, na família, na escola, no emprego, na sociedade, aonde vai. Eles são conhecidos pelo fato de obedecerem a palavra de Deus. Segunda carta para os Coríntios 9:13. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Esse texto que o apóstolo Paulo aqui emite para os irmãos da cidade de Corinto nos mostra claramente que as pessoas que obedecem a Deus glorificam a Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Em quarto lugar, os que obedecem a Deus glorificam ao Senhor. A honra não é para mim, a honra não é para si, a honra não é para você, perdão, a honra é para o Senhor. Então, as nossas atitudes glorificam a Deus e as pessoas percebem. Percebe a nossa forma de viver, percebe a nossa linguagem, percebe a nossa adoração. Em quinto lugar, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 15 diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Só esse texto aqui nós temos muitas lições, mas finalizamos com o efeito da obediência ao Senhor. Em quinto lugar, aqueles que obedecem a Deus, eles são irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Tanto com a presença do seu pastor ou não, eles são crentes, são fiéis. Na igreja são fiéis, fora da igreja são fiéis. Eles resplandecem como astros no mundo. Eles são referenciais como filhos de Deus, como discípulos de Cristo. E é isso que o Senhor quer que sejamos, obedientes a Ele, para representar bem Ele nessa baixa terra. Querido irmão, querida irmã, com essas palavras que nós aqui dirigimos aos irmãos, todas elas baseadas na nossa revista, lição de número 7, Discípulo e Obediência, eu quero agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade, esse privilégio de hoje estarmos na sua santa e bendita presença. Agora precisamos obedecer a sua palavra, não nos desviarmos em momento algum do que está escrito, do que ele deixou para nós, do que os nossos irmãos da igreja primitiva absorveram, praticaram, obedeceram, e essa palavra chegou até nós, e ela não mudou. Os princípios são os mesmos, o Deus é o mesmo, o Salvador é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Logo, assim como eles viveram naquela época, nós precisamos viver dominados pelo poder da palavra. Guardemos todos os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Vamos pedir a Deus entendimento para aplicar na nossa vida e sermos fiéis ao Senhor, esperando o grande e maravilhoso dia em que aqueles que obedeceram a palavra do Senhor, que foram fiéis a Ele, um dia nós nos encontraremos com o Senhor e viveremos com Ele e para Ele para todo sempre. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe,
E eu finalizo com aquilo que está aqui escrito na nossa revista. Faça um propósito, a partir de agora, de ser um exemplo de obediência. Eu vou ser mais preciso. Façamos um propósito de sermos exemplos de obediência àqueles que se converteram depois de você, depois de mim. Que as pessoas vejam em mim, vejam em você um coração sincero, um coração obediente ao Senhor, para sermos discípulos de Cristo, a ponto de sermos imitados em toda a nossa maneira de viver. Devemos estar em sintonia com o pastor da nossa igreja, procurando obedecer-lhe à luz da palavra de Deus. Evite murmurações, não participe de grupos dissidentes e não siga o conselho daqueles que, desobedientes, não querem submeter-se às normas da igreja, rebelando-se contra ela. Não entre nessa situação, porque às vezes há pessoas assim, e olha que há muitas delas assim, que não obedecem e querem ser rebeldes, ofendem ao pastor, denigrem a imagem do seu líder, e se essa pessoa que está chegando agora não tiver alguém que lhe ensine, ela será, de certa forma, contaminada com pessoas assim, que infelizmente existem nas igrejas. Mas você que me ouve, você que está estudando comigo, se firme na verdade, na palavra do Senhor. Obedeça ao seu pastor. Se esquive de pessoas rebeldes, ore por elas e ajude elas com aquilo que você está vivendo nessa nova vida com Cristo. Qualquer que seja a circunstância, saiba que Deus é o dono da igreja e Senhor do tempo. Ele tomará na hora oportuna as providências cabíveis. E por último, não obedeça apenas por obedecer, mas que sua submissão seja fruto de uma razão maior, a fé no Deus Todo-Poderoso. Eu repito, não obedeça apenas por obedecer, mas que sua submissão, que a nossa submissão, seja fruto de uma razão maior, a fé no Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, amados. Que Deus continue nos ajudando. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pelo carinho. Obrigado por mais esse momento de entendimento da Tua palavra. Nos ensina, Pai, cada vez mais a Te amar, a Te servir, a Te seguir, a Te obedecer. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro e estaremos com a lição 10 no nosso próximo vídeo para assim caminharmos progressivamente estudando as lições da nossa revista Discipulado 1, Discipulado 2 e as outras que estão na nova grade lançada pela CPAD, voltado exclusivamente para o discipulado. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Amém.